ressuscitou e vivo está, um dia que regressará. Me salvou pela graça, com seu poder me libertou e dos pecados me salvou. Pela graça sou livre, graça, preciosa graça, maravilhosa graça. Ele me salvou com graça. Cristo vive o eterno para todo sempre. Ele reinará. Ressuscitou e vivo está, um dia que regressará. Me salvou pela graça, com seu poder me libertou e dos pecados me salvou. Pela graça sou livre, graça, preciosa graça, maravilhosa graça. Ele me salvou com graça. Cristo vive o eterno para todo sempre. Ele reinará. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. Graça do Senhor, preciosa graça me alcançou, perdido me encontrou. Graça, preciosa graça, maravilhosa graça. Ele me salvou com graça. Cristo vive o eterno para todo sempre. Ele reinará. Ele reinará, Senhor.
Boa noite mais uma vez, irmãos. Irmãos, eu vou tentar ser um pouco breve, por conta do horário, ok? Deixa eu desligar aqui. Irmãos, quando nós estudamos a Bíblia, nós encontramos história de heróis. Quando nós começamos a ler de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos algo importante para o nosso crescimento espiritual, coisas que nós podemos tomar como um exemplo para nossas vidas. Nós vamos ler aí vários versos da Bíblia. Agora aqui não vamos estar procurando, nós vamos estudar só um capítulo só um livro. E eu tenho um livro na Bíblia aqui, irmãos, não só na minha Bíblia, mas em todas as Bíblias. Um livro que eu gosto muito de estudar ele, eu gosto muito de ler. Eu acho que eu já vou ler nesse livro, esse livro da Bíblia, eu acho que umas 15 ou mais vezes. Porque eu gosto muito das histórias deste livro. Eu peço aos irmãos que os irmãos abram a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 3. Quero também deixar o meu abraço e o meu carinho aqui para as pessoas que nos assistem, que nos acompanham pelo canal da nossa igreja e a CD Equipapá. Eu peço a vocês, meus amigos e minhas amigas, se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam, para que vocês possam acompanhar nossas programações, para que também vocês possam fazer parte das nossas orações. Todos encontraram? Daniel capítulo 3. Vamos orar? Senhor Deus e eterno e amado Pai, estamos aqui, ó Deus, com a Tua palavra aberta, Senhor. Que o Senhor venha, ó Deus, usar este Teu servo como instrumento em Tuas mãos. Abre, ó Deus, as nossas mentes para que nós possamos entender e compreender a Tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui hoje, Senhor. Tu nos trouxeste para a Tua casa, porque o Senhor tem um grande propósito na vida de cada um de nós. Também, Senhor Deus, na vida daqueles que estão nos assistindo, Senhor. Que o Senhor derrame chuva de bênção em seus lares. Abençoe as suas famílias. Abençoe, ó Deus, a nossa cidade. Abençoa, Senhor Deus, todos os governantes que governam a nossa cidade. Que o Senhor possa, meu Deus, neste momento ir ao encontro de cada um. Nós te oramos, ó Deus, agradecido em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos estudar aqui um pouquinho a vida de 3 jovens. E quando se fala no capítulo 3 do livro de Daniel, você já deve saber que jovens são esses. E quando eu estudo, irmãos, o livro de Daniel, eu percebo a coragem, a fé e a esperança, a confiança que esse jovem tinha. Por isso que o tema da mensagem de hoje é fé e confiança. E que esta confiança, irmãos, desses 3 jovens, que essa confiança que estejamos também, para que nós possamos criar e acreditar em Deus. Nós vamos começar, irmãos, aqui, do verso 12. Quando nós começamos a estudar esse capítulo 3 do livro de Daniel, nós vemos que ali, irmãos, no início desse livro,
nos primeiros versos, nós vemos ali que um rei por nome de Nabucodonosor, ele criou uma estátua e fez um decreto para que todas as pessoas adorassem aquela estátua. Agora imagine, irmãos, imagine essas pessoas sendo obrigadas, eu posso usar esse termo, sendo obrigado a adorar aquela estátua de ouro. Uma estátua que não foi feita pelo Criador, foi feita por uma criatura, porque o nosso Criador é Deus, nós somos a criatura, então não temos que prestar reverência, nós temos que ter respeito, mas não que prestamos reverência a uma criatura, e sim ao Criador. E nós vemos ali, irmãos, que quando ele construiu aquela estátua de ouro, ele pediu para que todas as pessoas, quando ouvissem o som da harpa e do pífaro, e etc, as pessoas ali se curvassem diante daquela estátua, que era para que aquela estátua fosse adorada como uns deuses. Mas só, irmãos, que no meio dessas pessoas tinha três jovens corajosos, três jovens de fé, três jovens de confiança. E nós sabemos que no meio de todas as multidões, de todas as pessoas, existe alguém que vamos chamar assim de dedo duro, no ditado popular. E aquelas pessoas que estavam ali, veio gente de todos os lugares para que adorar aquela estátua. Quando ouviram o som das trombetas, das harpas, aquelas pessoas ali se curvaram. E eu e os irmãos também devem pensar que, vamos supor, se tiver 100 pessoas em um lugar, e aquelas 100 pessoas se abaixarem, se ficar uma pessoa em pé, aquela pessoa que ficou em pé vai ser visto, sim ou não? E diz a mensagem aqui que quando um olhou que viu aqueles três jovens em pé, correu e contou para o rei. Nós vamos começar a ler aí a partir do verso 12. Eu vou lendo aqui e vocês estão acompanhando aí, ok? No verso 12 diz: há um homem judeu, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego, este homem, ó rei, não fizeram caso de ti a teus deuses, não serve nem adora a imagem de ouro que levantaste. Isso foi a pessoa que viu Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os três jovens judeus, em pé. Aí correu e contou para o rei. E no verso 3, irmãos, nós vemos a fúria do rei Nabucodonosor. Quando ele falou, então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a este homem perante o rei. O rei pediu para que fosse buscar. E todo mundo ali obedecia ao rei. Então foram buscar Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, no verso 15, o rei faz uma ameaça. Veja o que é que diz aí no verso 15. É o verso 15. O verso 14 diz: falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serve a meus deuses, nem adorarás a imagem de ouro que levantei? Fez uma pergunta e a ameaça vem agora.
Agora, pois, estais disposto, e quando ouvire o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do salteiro, da gaita, de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém não adorasde, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Aí veja o que foi que ele falou. Veja o que foi que ele falou. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Uma ameaça e um desafio a nosso Deus. Ele ameaçou Sadraque, Mesaque e Abidnego e desafiou Deus. Aí, irmãos, é onde entra a fé, é onde entra a confiança desses três jovens. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, verso 16. Responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de ti responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livra da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Irmãos, imagine que esse rei era cruel. Era um rei ímpio e cruel. E esses três jovens sabiam que a palavra do rei tinha que ser cumprida. Se o rei ameaçou de jogar esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha de fogo ardente, ele jogaria. Mas esses três jovens não temeram com a ameaça do rei. Esses três jovens, eles confiaram em um Deus que tinha poder. Eles não confiaram, nem acreditaram em um Deus que era criado por criatura. Ele disse: eu creio no meu Criador. Eu sirvo a um Deus de verdade, a um Deus de poder, a um Deus misericordioso. E eu não vou me curvar, nem vou temer a ameaça desse rei, nem me curvar diante de sua estalta. Nós paramos aonde? Vamos para o verso 18. O verso 18 diz: se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Irmãos, o verso 19, nós vemos aí mais uma fúria do rei. No verso 19 diz: então Nabucodonosor se encheu-se de fúria e transformando aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Veja, irmãos, o rei era cruel. Além de jogar aqueles três jovens em uma fornalha de fogo, amarrou, quando ele fala em atar, ele amarrou os três jovens com suas próprias túnicas, com seus próprios vestes. E o verso 21 diz: então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e seus outras roupas, foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Irmãos, esse fogo não era frio.
Diz a palavra de Deus aqui que quando os homens que foram escolhidos pelo rei chegaram perto da fornalha para empurrarem Sadraque, Mesaque e Abidnego, o fogo era tão quente que as pessoas, os homens que abriram lá a fornalha, não resistiram à temperatura e morreram. Veja o que aconteceu, irmãos. Verso 23 diz: esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobre maneira acesa. Verso 24. Então o rei Nabucodonosor, irmãos, interessante é que esse verso 24, irmãos, vem aí um espanto muito grande desse rei Nabucodonosor. Vamos ver por que o espanto dele, irmãos. O verso 24 diz: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tinha jogado 3 homens. Por que o rei se espantou? Se jogaram 3 homens, tinha que ter 3 lá, né? O verso 25 diz: tornou-lhe ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Irmãos, o rei Nabucodonosor jogou 3 pessoas, 3 jovens. E o espanto do rei foi que ele viu 4. Ó, se eu joguei Filipe, o irmão Fernando e a irmã Rafaela em um buraco, em um poço, por que é que eu vou ver 4? Eu só joguei os 3. Que mistério é esse de ter 4 pessoas dentro da fornalha de fogo ardente? Qual é o mistério? Nós paramos no 25, foi? 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobre acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servo de Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Irmãos, a fornalha quente. Os homens que abriram não resistiram à temperatura, morreram. Foram jogados aqueles 3 homens dentro da mesma fornalha. E diz a palavra de Deus que nós acabamos de ler. Eles não saíram de dentro com nem um fiozinho dos seus cabelos queimado. Do jeito que eles foi jogado, eles saíram. Quando o rei pediu para que eles saíssem. Essa 4ª pessoa que estava lá, irmãos, era o próprio Deus. E aquele Deus que estava lá, irmãos, ele está aqui. Ele só não estava protegendo a vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, não. Ele está aqui, protegendo a mim e a você. Ele guiou nossos passos para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Ele tem um propósito na minha vida, tem um propósito na sua vida. Deus não quer que seus filhos, que eu e você se percam. Está aí a prova, a demora, porque Cristo está demorando voltar, porque Ele quer que todo o seu povo se arrependa dos seus pecados e aceite Cristo como Senhor e Salvador da sua vida.
Ele quer que eu e você sejamos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deus morreu na cruz do Calvário não só por esses 3 jovens, mas Ele morreu por cada um de nós. Irmãos, agora veja aí o coração quebrantado de um homem cruel, um homem que não queria ver falar nenhum Deus, esse Deus que nós acreditamos. Veja aí o coração quebrantado desse homem a partir do verso 28, quando ele disse: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outros deuses, senão ao seu Deus. Irmãos, quando eu leio este verso aqui, irmãos, eu começo a recordar, eu começo a voltar aos tempos, aos meus 25, 30 anos. E hoje eu vejo, irmãos, que esse Deus que passeou dentro daquela fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidnego, esse Deus me guia, esse Deus me leva, esse Deus me conduz, esse Deus é o meu escudo, é a minha força, é a minha rocha, é a minha fortaleza, porque Deus me tirou dos buracos, Deus me tirou do abismo, irmãos. Deus fez com que eu entendesse, eu enxergasse o amor, o valor que tem a minha esposa, que tem os meus filhos, que tem os meus amigos. E os meus amigos são quem? São essas pessoas em Cristo. Porque quando eu vivia no mundo, irmãos, eu pensava que eu tinha tanto amigo, mas não tinha. Ontem lá no aniversário das gêmeas, eu até comentei com a irmã Graciete e a irmã Vera, Felipe também. Comentei um pouquinho sobre isso aí. Depois que eu encontrei Cristo, depois que Jesus me encontrou, que Deus me colocou no mundo, mas eu estava desperdiçando a chance de viver ao lado dele. Depois que Jesus me reencontrou, meus amigos que diziam que eram amigos se afastaram de mim. E eu comentando dizia que hoje eu sou feliz porque Cristo, Deus me deu uma família verdadeira, que é a família em Cristo Jesus. E este recado que eu deixo para os amigos, para amigas, para vocês que estão nos assistindo pelas redes sociais: abraça esse Deus, que esse Deus está te chamando. Esse Deus, da forma que Ele morreu na cruz do Calvário, com seus braços abertos, Ele está do mesmo jeito esperando por você. Ele quer que você, irmãos e amigos, se arrependa dos seus pecados. E o verso 29, irmãos, diz aqui, ó: portanto, veja aí o rei. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e as suas casas seja feita em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. E esse Deus está fazendo com que eu e você prospere. Amém, irmãos? Hoje é um culto de pequeno grupo. Ô irmão, por que tu trouxesse essa mensagem falando sobre esses 3 jovens? Porque, irmãos, Deus quer que no seu PG, nos PG de todos, lá exista Sadraque, Mesaque e Abidnego. É por isso, irmãos, que eu falei aqui: não deixe o seu líder trabalhar sozinho. Se junte com ele. Na sexta-feira tem um encontro. Não vá só focado na lição. Invente uma dinâmica.
invente uma brincadeira, faça algo para que possa atrair as pessoas para o seu pequeno grupo. Amém, irmãos? Nós iremos ouvir uma mensagem musical aqui com o irmão Fernando. Não sei o louvor que ele vai cantar, mas eu creio que Deus será exaltado e glorificado através da sua voz, e que nós possamos ouvir esta mensagem musical, entregar os nossos corações e a nossa vida na mão do Senhor Jesus. Conheço a tua história, já ouvi o teu clamor, conheço o teu passado, sarei a tua dor. Tu lembras que um dia no deserto eu te guiei, tu não és mais cativo, eu te libertei. Tão distante, envolvido em teu labor, tu já esqueceste que eu sou teu provedor. Vamos cantar juntos? Levanta, Israel, levanta, Israel, levanta, Israel, não és mais cativo. Levanta, Israel, levanta, Israel, levanta, Israel, teu Deus e Senhor. Muito lindo vocês cantando, viu? Conheço a tua história e o teu coração, eu vejo que tens feito pra tua escravidão. Israel, te humilha ao teu Deus, eu sou o teu juiz e o teu libertador. Foste escolhido para o serviço santo, tu foste redimido para ser usado em meu. Pode cantar, vocês estão vendo a letra. Levanta, Israel, levanta, Israel, levanta, Israel, não. Levanta, Israel, levanta, Israel, levanta, Israel, ouça o teu Deus e Senhor. Levanta, Israel, levanta, Israel, levanta, Israel, levanta, Israel, levanta, Israel, ouça o teu Deus e Senhor. Israel, tu és povo santo, Israel, tu és a minha igreja. Israel, tu foste remido. Israel, eu já te
te libertei. Já! Tu és povo santo, tu és a minha igreja. Israel, tu foste remido. Israel, já te libertei. Amém? Deus seja louvado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vimos aqui na mensagem um rei cruel, o coração duro, mas nós vimos a perseverança de 3 jovens. Nós sabemos que nós lidamos com pessoas duro, rígido, mas nós não devemos esconder Deus dessas pessoas. Não temos que ter medo. Temos que levar esse Deus ao encontro dessas pessoas. Que o seu trabalho nos seus PG, na sua comunidade, seja um crescimento para almas lá no reino do céu. Amém? Oremos. Querido Deus, eterno e amado Pai, graças te damos, Senhor Deus, por mais um culto. Graças te damos, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter falado aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Ao nós sair daqui, Senhor, nos leve em paz para os nossos lares. Que o teu santos anjos, o teu santo Espírito, seja a nossa luz, seja a nossa guia. Seja, meu Deus, o nosso escudo, Senhor. Vem também, ó Deus, abençoar cada pessoa que está nos ouvindo, que estão nos assistindo, Senhor. Que o Senhor trabalhe no coração e na mente de cada uma dessas pessoas. Venha ser, ó Deus, com a nossa amiga Cicinha, que está aqui, ó Deus, veio ouvir a tua palavra, que ela está, meu Deus, necessitando deste pão, Senhor. O pão da vida, a água da vida, Senhor Deus, que é a tua palavra. Nós te oramos, Senhor, agradecido, em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos.